Meu nome é Sheila Lencastre e eu sou uma mãe atípica que ajuda mães a descomplicarem a maternidade atípica. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os transtornos de neuroaprendizagem. Isso mesmo, é algo que acontece no momento do desenvolvimento do nosso filho e alguma coisa deu errado nesse meio do caminho. Assim como deu errado para os meus filhos e talvez esteja dando errado para o seu filho. E é importante que você saiba que transtornos são esses. Eu já falei num outro vídeo sobre um pouquinho sobre o TDAH e o TEA, e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa ir lá e dar entender um pouquinho sobre o TDAH e TEA. Então eu vou colocar aqui os transtornos dois que eu já falei um pouquinho, ó. TDAH e o TEA. Esses dois transtornos, o de cima, transtorno déficit de atenção e hiperatividade, é relativamente um transtorno comum entre as crianças, mas não dá só em criança. Os sintomas começam a aparecer no início da sua vida escolar, porque em casa não tem muito, os pais não percebem muito. Só que quando a criança entra na escola, aí que vai perceber que alguma coisa está funcionando em desacordo. E por isso que a gente fala, é um transtorno do neurodesenvolvimento. E aí também, depois tem um vídeo que eu falei um pouquinho mais sobre ele. E tem o TEA, o transtorno do espectro autista, que também dá os primeiros sinais no desenvolvimento da criança. Às vezes até a partir dos 3 aninhos você já começa a perceber que tem algo diferente na sua criança. E esse é o meu objetivo aqui, te ajudar a perceber que alguma coisa no desenvolvimento do seu filho não está de acordo. E aí eu falei desses dois. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre outros transtornos, né, que às vezes não é tão percebido aí, ou às vezes parece que simplesmente uma criança desajeitada, mas não é não, ó. É o TDC. O que é isso, Sheila? TDC, transtorno do desenvolvimento da coordenação. Isso mesmo, coordenação motora, né? Tem crianças que têm esse transtorno e percebe-se, gente, desde a educação infantil que essa criança já é um pouco descoordenada. Então, no momento do desenvolvimento, que adquirir certas habilidades motoras, que uma das habilidades que mais difíceis que a gente aprende lá na infância, sabe qual é? É andar. Andar é muito difícil. Tanto perceba aí na sua casa. Ou você lembra de você mesmo, qualquer criança que você vê. Quantas quedas a criança toma quando ela aprende a andar? E ela aprende. Normalmente a criança aprende a andar. Se sua criança aí na sua casa tá com essa dificuldade, já vai fazer 2 anos você percebe que a coordenação motora não está de acordo, procura ajuda. É hora de procurar o médico. Se você for no pediatra e o pediatra falar assim, para de botar caraminhola na sua cabeça, você sabe quando a sua criança está com alguma dificuldade que não está de acordo. A gente que é mãe sente. Procura um neuropediatra, porque aí ele vai ter um olhar mais cuidadoso para essas questões, né? Então, porque a gente precisa de coordenação motora dos dois lados, né? A lateralidade.
né? E aí começa a dar muitas outras limitações por causa da coordenação motora. E sabe, é muito importante, se você perceber, ah, coitado, meu filho tem isso. Não, é para você estimular cada vez mais e mais essa habilidade na sua criança. E aonde você vai estimular? Levando pro parquinho. Tira de casa. Não bota andador para sua criança, não. Deixa sua criança andar, deixa sua criança cair no chão. É o tônus muscular, né, que a gente trabalha nesse momento. O que é tônus muscular? É a força da musculatura, né? Na educação infantil, o quanto é importante os professores levarem as suas crianças para o parquinho, porque lá elas vão desenvolver as habilidades motoras. E aí é muito importante até para as funções cerebrais, porque tudo tá aqui, ó, né? Os problemas do neurodesenvolvimento, tudo nas funções motoras da criança. E aí tem outro também, outro transtorno aqui que a gente pode falar que está no período do desenvolvimento, ó, é o TEL. Que será isso, hein? É o transtorno específico da linguagem. Isso mesmo. No da coordenação, eu falei que uma das coisas mais difíceis que a criança aprende é andar. A outra habilidade super, hiper, mega difícil que a criança aprende é falar. O quanto é difícil a gente aprender a falar. A gente não se dá conta disso porque é algo tão fantástico quando a criança aprende a falar, principalmente quando começa a aprender a falar mamãe, né, gente? É muito bom, é muito legal. E a gente, naturalmente, a gente estimula a nossa criança a falar. A gente não fala assim, fala mamãe, você não tá aprendendo e tal. A gente não briga com a criança, a gente estimula. E é importante você estimular. E aí, se você perceber que com todo estímulo que a sua criança, né, tá tendo aí, e ainda assim ela não está falando ou está falando de maneira muito embolada, né? Porque existem o tempo certo, a fala, por exemplo, com 2 aninhos, fala uma palavrinha, com 2 anos e meio, o natural, o normal, o comum da criança tá lá, com 3 aninhos já fala uma pequena frase, com 4 anos já estabelece um diálogo com a gente, né? Muito legal que com uns 2 aninhos, assim, 2 anos e meio, a criança fala, às vezes fala, a mãe entende tudo que a criança está falando. Às vezes a pessoa que está do lado, o que ele falou? A mãe sabe o que ele falou. Isso é magnífico, né? Mas aí, gente, a gente tem que estar com um olhar atento. Que às vezes fez 3 anos, fez 4 anos, tem aquela fala embolada ainda, ninguém consegue entender. Então é importante você procurar ajuda, porque não é só a fala que está prejudicada aí, até a habilidade do aprendizado também fica prejudicado, porque se ele não está conseguindo transmitir através da fala o seu pensamento, é porque as funções executivas não estão funcionando de acordo. Então você precisa procurar, né, primeiro sempre o pediatra, depois vai para o neuropediatra, depois procura um fono. Normalmente já o pediatra ou o neuropediatra vai te encaminhar para fonoterapia, né, que é muito, muito importante mesmo, gente. Não é brincadeira. E aí tem um outro transtorno, né? Você pode até falar, ué, mas não parece com a da linguagem, mas tem algo diferente aí, que é o TANV. O que é TANV, Sheila? T-A-N-V. É o transtorno da aprendizagem não verbal. Quero falar direitinho para você o que é isso. Ó. É uma alteração específica no funcionamento do sistema nervoso. Isso mesmo. E caracteriza por prejuízo no raciocínio lógico, na cognição visoespacial, de olhar, na coordenação motora, na percepção sensorial,
nas habilidades sociais. A criança, ela não consegue se comunicar. Não é uma linguagem, não é uma fala, não é uma fala embolada, não é uma, não consegue se comunicar. Esse TANV tem, os autistas têm muito como comorbidade o TANV, esse transtorno específico da linguagem não verbal, né? Porque não consegue. Às vezes ouve, entende, mas não consegue transmitir, não consegue falar. Não é que a pessoa é muda, não, ela só não consegue falar, transmitir. Então a gente precisa estimular essa habilidade. Uma vez eu atendi um adolescente já no meu consultório, porque eu sou musicoterapeuta também, porque esse adolescente não falava. Ele tinha esse transtorno. Ele não falava, mas ele falava. Ele só se calava. Às vezes ele respondia positivo, negativo, né? E aí a gente ficou pesquisando qual era o motivo. Né? Era um transtorno de ansiedade muito grande que esse rapazinho tinha. Ele conversava na casa dele. Na casa dele, onde era um ambiente seguro, né, um ambiente familiar, onde ele conhecia, né, as pessoas. Mas quando saía na escola, nos lugares, ele não conseguia falar, ele não conseguia transmitir através da fala o seu pensamento. Então, precisa ver qual é a causa. Pode levar para fono, pode levar, mas você precisa, às vezes a causa, ele fala bem, né? Não tem uma fala embolada, mas às vezes o que está causando esse transtorno, né, da linguagem não verbal, a gente precisa investigar e você precisa de ajuda para poder descobrir, juntamente com os médicos, se o seu filho tem isso. Tem uma outra coisa aqui também. Outro é o DI. Sabe o que é DI? É deficiência intelectual. É caracterizado por déficits nas capacidades mentais genéricas, como raciocínio, solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem. Tudo isso está prejudicado nessa criança, né? A aprendizagem acadêmica, a aprendizagem por outras experiências, principalmente a aprendizagem acadêmica, é muito afetada na deficiência intelectual. Vou falar uma deficiência intelectual aqui que você vai logo perceber. Normalmente, a pessoa síndrome de Down tem deficiência intelectual, mas não é só síndrome de Down que tem deficiência intelectual. Tem outras pessoas que não aparece, não tá na cara, né? Uma pessoa comum, normal. Eu tenho, dentro da nossa casa, que é a minha cunhada, né? Ela tem deficiência intelectual, né? Só que ela já tem mais de 60 anos. Na época, ninguém pesquisava sobre isso, né? Só falava, a Marlene, ela não aprende, ela não conhece dinheiro, valor. Ela sabe que aquilo ali é um dinheiro, mas o valor, né? E aí, mas ela é uma artista, gente. Você precisa ver, ela faz colchas de um negocinho chamado fuxico. Eu podia ter algum aqui perto de mim, mas não tem. Tudo que é manual, ela gosta de fazer. Então é muito interessante você perceber aí na sua casa que às vezes o mundo não se acaba porque você tem uma pessoa na sua casa que tem algum tipo desses transtornos do neurodesenvolvimento, né? Às vezes, tem. Quanto mais nova você estimular a sua criança, você descobrir e estimular, mais ela vai ser capaz de desenvolver as habilidades. Talvez ela nunca vai deixar de ser ter um desses transtornos, mas ela vai ter cada vez menos dificuldade, né? Você vê muito bem aí
que tem crianças síndrome de Down que se desenvolve. Eu conheço uma pedagoga que é síndrome de Down, a gente conhece artistas, atores, síndrome de Down. Hoje depende da estimulação que você der à sua criança. E quanto menor, mais a probabilidade dela vencer obstáculos. Aqui em casa eu tenho, meu filho tem TDAH, minha filha tem TEA, então eles foram estimulados, né? E olha que eu descobri, meu filho já tinha 9 anos e minha filha somente com 18 anos, vocês acreditam? Mas aqui no meu filho, ela tem altas habilidades, ao contrário, teve dificuldade na escola. Mas o meu filho teve dificuldade na leitura, na escrita, porque ele demorou a falar. Lembra lá da linguagem, o transtorno específico da linguagem? Ele não tinha esse transtorno, mas ele demorou muito a falar. Isso é uma das características de quem tem o TDAH, às vezes demora, porque a sua maturação todas as vezes demora. Então, demorou para falar, demorou para se expressar, né? A leitura e a escrita dele foi muito demorada, muito arrastada. Mas aí eu falava, não, tem dificuldade nisso? É isso que eu tenho que estimular, é isso que eu tenho que trabalhar. Então a gente foi trabalhando, e aí ele foi superando essas dificuldades, sabendo, eu tenho dificuldade nisso? É aí que eu tenho que trabalhar, né? Eu sempre, desde pequenininho, como ele nasceu em junho, né? Fez aniversário semana passada, 19 anos. E aí, sempre eu gostava, ele nasceu em junho, perto das Olimpíadas, de quando começa, né? De 4 em 4 anos, o tema das festinhas dele de aniversário sempre era Olimpíada. E aí, gente, e depois Copa do Mundo, né? Sempre mais ou menos no meio do ano. Mas nas Olimpíadas eu lembro muito assim, muito claro em mim. Sempre que nas Olimpíadas tinha aquela corrida, o salto, né? Salto de obstáculos. Não sei se você sabe, tem tipo um cavalete, eles correm, aí aparece o cavalete, eles têm que saltar. Depois corre outro cavalete, eu não sei nem se o nome é cavalete, que nome. Se eu sei que é corrida com obstáculos. E aí eu sempre mostrava pro meu filho, tá vendo? Olha só essa corrida, que legal que essa corrida é. Eles correm, mas quando aparece um obstáculo, sabe o que acontece? Eles pulam e vencem o obstáculo. Eles vencem, os obstáculos aparecem, eles vencem. E é assim que a gente vai fazer com a sua dificuldade de aprendizagem. Esse é um obstáculo na sua vida, mas você vai vencer esse obstáculo. Você vai pular esse obstáculo. E assim foi, eu sempre mostrava para ele que ele poderia vencer esse obstáculo. Então ele aprendeu o quê? Que os obstáculos que aparecerem na vida dele, ele pode vencer, superar. Obstáculos vão aparecer, mas você vai superar. E é isso que você tem que ensinar para o seu filho. Muito além dele aprender a ler, escrever, memorizar, é ele saber, os obstáculos vão aparecer e eu vou superá-los. Né? Sempre nunca coloque o seu filho para baixo. Você é um burro mesmo, você não vai aprender. Não, esquece isso, né? Sempre tenha um futuro esperançoso para o seu filho, para sua filha, de que ele vai conseguir. E eu quero te falar aqui mais um. Gente, é muito transtorno, hein? Esse aqui é o TA. Sabe o que é? É o transtorno de aprendizagem. Isso era o que o meu filho muitas vezes foi cogitado, né? Porque pode ser uma comorbidade do TDAH, o transtorno de aprendizagem, né? Porque existe transtorno de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem. E aí os médicos falam, não, pode ter transtorno de aprendizagem, porque ele tinha muita dificuldade na leitura, na escrita, no aprendizado, né? Porque o transtorno de aprendizagem é uma inabilidade específica ligada à escrita, à leitura, à matemática. Então, as crianças que apresentam um resultado abaixo do esperado para o nível de escolaridade do desenvolvimento, da capacidade cognitiva. Então, você tem que perceber, né? Depois, na questão do meu filho, percebeu-se que era uma
dificuldade de aprendizagem, com estímulos, né, com muito estímulo, e eu tava lá sempre, né, e aí ele conseguia superar, ele conseguia aprender, mas você precisa estar atenta a isso, né, se é uma dificuldade ou se é um transtorno. Como que eu vou saber disso, Sheila? O tempo, o estímulo, a procura por médico, e às vezes, gente, achar um médico que nos dê ouvidos é muito difícil. Eu sei o quanto isso é difícil, difícil demais. Então, eu vou colocar na descrição do vídeo direitinho os nomes, né, direitinho, ó, transtorno déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista, transtorno do desenvolvimento da coordenação, transtorno específico da linguagem, transtorno de aprendizagem não verbal, deficiência intelectual e o transtorno de aprendizagem. Esse pode ser, 7 transtornos aí que pode ser que o seu filho tenha. Às vezes você tá brigando com seu filho à toa, porque você tá levando sofrimento, estresse para você, sofrimento para o seu filho, e às vezes ele tem desses transtornos do neurodesenvolvimento. É no momento do desenvolvimento da criança que você vai perceber que ele tem um desses transtornos. Primeiro, uma dessas dificuldades. Não quer dizer que você não vai estimular no seu filho isso. É justamente nessa dificuldade que você vai estimular, né? Porque essas crianças que têm um desses transtornos, elas sofrem demais. Porque você pensa que não, mas elas percebem os amiguinhos conseguindo, principalmente na escola, né? Na educação infantil não é nem tanto, porque eles estão num desenvolvimento pessoal mesmo, mas já no ensino fundamental eles conseguem perceber, poxa, eu não estou conseguindo, mas o meu amigo, a minha amiga está conseguindo. Eu não consigo ler, meu amigo lê. Aí começa a ficar uma criança chorosa, começa a falar que não quer mais ir para a escola, que odeia a escola. Então você precisa estar atento com isso, ou atenta, né? Porque a criança gosta de aprender coisas novas. A criança gosta muito, é a descoberta. Então, quando você começa a perceber aí na sua criança que ela não está gostando de aprender, ela não está gostando de ir para a escola, não está gostando de se socializar com os colegas, tem algo errado. Você precisa pesquisar. Não adianta brigar, porque brigar não é a solução. Você tem que acolher o sentimento dessa criança para permitir que ela fale cada vez mais com você, que ela se abra com você. Então você precisa fazer isso, tá bom? Curta esse vídeo, compartilhe com mais mães que você perceba que passa pela mesma coisa que você ou passa por algum outro sofrimento. Estamos aqui unidas para poder levar cada vez mais esclarecimento para você. Grande abraço para você e até o próximo vídeo.